aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Amém. Pode aplaudir a palavra de Deus. Pode sentar. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Amém? Essa história da viúva de Naim, ela é muito conhecida e ela retrata o coração do Senhor Jesus Cristo pelo sofrimento das pessoas. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e amigos, Ele não curava as pessoas para se aparecer, para ter fama. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, Ele curava as pessoas porque Ele tinha compaixão, porque Ele tinha misericórdia das pessoas. Quando Ele curou o cego, quando Ele curou o leproso, a Bíblia diz, quando Ele curou o aleijado, Ele se movia de íntima compaixão. O Senhor Jesus Cristo, Ele vê o sofrimento das pessoas, e Ele não fica indiferente com o sofrimento das pessoas, com o sofrimento do seu povo. Ele não fica indiferente. Ele se move de íntima compaixão. A palavra de Deus diz que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele conheceu a dor, Ele conheceu o sofrimento, Ele conheceu a rejeição. Tudo isso Ele conheceu. É por isso que, quando nós estamos clamando ao Senhor Jesus com sinceridade, quando nós choramos na presença dEle, Ele se move de íntima compaixão. A Bíblia Sagrada diz, nessa história, o Senhor Jesus, Ele ia com uma grande multidão para a cidade de Naim. E quando Ele chegou perto da porta da cidade, eis que havia uma outra multidão levando um defunto, um jovem que havia morrido, filho de uma viúva. E a palavra de Deus diz, meus queridos irmãos e ouvintes, no versículo 13: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Aleluia. O Senhor se moveu de íntima compaixão pela mãe do rapaz, porque aquela mulher era viúva, já havia perdido o esposo, e agora havia perdido o único filho dela, e ela estava desamparada. Mas o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão por ela, e Ele falou para ela: não chores. Havia uma multidão que estava junto dela, junto daquela mulher, que estava apoiando ela, mas aquela multidão não podia fazer nada. Mesmo que aquela multidão falasse para a mulher: não chore, tenha calma, tentasse consolar aquela mulher, não podia fazer nada. Mas o Senhor Jesus estava ali e disse: não chores, porque Ele pode fazer parar as nossas lágrimas.
A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Todo choro que é chorado na presença de Deus, todo choro que é chorado nos quartos de madrugada, esse choro não é choro em vão, é choro que vai dar resultado, porque o Senhor está vendo essas lágrimas e Ele vai enviar a bênção para fazer parar essas lágrimas. Diz a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos ouvintes, que Ele falou para aquela mulher: não chores. Ela estava chorando porque o filho dela havia morrido. Aí o Senhor tocou naquele caixão. Ele não podia ter tocado no caixão, porque era contra a lei. Era contra a lei tocar onde estava o morto. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para quebrar todo o preconceito da lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Ele é o fim da lei. Ele está acima de toda a lei, porque Ele trouxe a graça. E Ele tocou naquele esquife, que é o caixão, e as pessoas que estavam levando aquele jovem parou. Eles pararam. E o Senhor Jesus, Ele falou: jovem, a ti te digo, levanta-te. Aí diz a Bíblia Sagrada: e o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia. Aquela mulher que estava chorando, quando aquele jovem ressuscitou dos mortos pelo poder do Senhor Jesus Cristo, aquela viúva não estava mais chorando. O Senhor havia enxugado dos olhos dela toda a lágrima de tristeza, a lágrima de angústia. Ele não ignorou o choro. E diz a palavra de Deus, meus queridos irmãos e ouvintes, que o milagre, ele não termina. A Bíblia diz que o povo glorificou a Deus. A palavra de Deus diz que quando aconteceu o milagre, aquele povo, ele disse: o grande profeta se levantou entre nós. O povo não sabia quem era Jesus. O povo não reconheceu que aquele que ressuscitou dos mortos era o Salvador. O povo não reconheceu que aquele que ressuscitou aquele jovem dos mortos era o Messias prometido. Eles disseram: o grande profeta se levantou entre nós. E diz a palavra de Deus que a fama dele correu em toda a circunvizinhança, em todas as cidades circunvizinhas, e muitas pessoas eram trazidas até ele para que ele curasse, para que ele libertasse, para que ele salvasse. O Senhor Jesus, onde ele chegava, ele pregava o Evangelho do Reino. E uma das evidências do Evangelho que o Senhor Jesus pregava são curas, são milagres, são libertação. A Bíblia Sagrada diz que quando João Batista estava preso no cárcere, ele mandou dois discípulos dele até o Senhor Jesus perguntar para ele: tu és o Messias prometido ou devemos esperar outro? Aí a Bíblia diz que na mesma hora o Senhor Jesus curou o cego. Na mesma hora ele curou o aleijado. Na mesma hora ele fez o mundo falar. E na mesma hora ele libertou pessoas possessas de demônio. E ele disse: vai e fala para João Batista o que vocês estão vendo aqui. O Evangelho do Senhor Jesus, como diz a palavra, é o Evangelho de poder. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Amém? O poder de Deus que opera salvação, que opera libertação, que opera transformação.
E nós precisamos viver esse tempo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo. E Ele será para sempre. Agora, o Senhor Jesus, em certas ocasiões, Ele fazia milagre na vida das pessoas, por meio da fé das pessoas. Nessa ocasião aqui, o Senhor não exigiu a fé da mulher. O morto não tinha fé porque estava morto, mas Ele fez porque Ele quis, porque quando Ele age, ninguém pode impedir. Quando você começa a orar, clamar ao Senhor por misericórdia, pedindo um milagre, pedindo a libertação, pedindo a salvação, você deve confiar nele. Aquela mulher, quando o Senhor Jesus disse assim: não chores, eu acredito que quando Ele falou para ela: não chores, ela sentiu uma firmeza nas palavras do Senhor Jesus, porque ali era Deus falando para ela: não chores. E através daquela firmeza que ela sentiu, quando Ele olhou para ela e falou: não chores, aí o Senhor fez o milagre, levantou aquele jovem que estava morto, trouxe ele de volta à vida. Amém? E a palavra de Deus diz, irmãos, irmãs, amigos, que Ele é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Ele ressuscitou mortos no passado. Será que Ele não ressuscita hoje? Ele curou aleijado no passado. Será que Ele não cura hoje? Ele curou mudo no passado. Será que Ele não cura hoje? Ele curou surdo no passado. Será que Ele não cura hoje? Nós precisamos voltar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: tudo é possível a quem? Aquele que crê. Amém? Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode aplaudir.